Boa noite a todos. Vocês estão bem? Como diz o Sérgio, semana passada foi o Mu, né? Ele falou sobre inventário, mas era para eu estar aqui, eu não pude. Aí ele me chamou para a próxima semana, né? Só que eu fui olhar, fui olhar a lição, qual que era da quinta passada, era inventário. Eu falei, ufa, me livrei do inventário, né? Quem conhece inventário sabe do que eu estou falando. Aí eu fui olhar essa lição, ele não falou, ô Fábio, você pode vir essa quinta? Eu falei, posso. Aí eu fui olhar a lição, putz, é a segunda parte do inventário. Então, vamos lá. E antes de eu começar, eu queria que você fazer um negócio diferente hoje, de vez de você só me escutar. Eu gostaria que você pegasse uma folha de papel, um caderno, um lápis, uma caneta. Como é a segunda parte do inventário, eu vou fazer muitas perguntas. Perguntas difíceis. Na verdade, as perguntas não são difíceis. Difícil, de repente, é a resposta que você vai dar para elas. Então, boa noite aqui a todos. Se você está sem caderno, um lápis, um papel, você pode abrir seu celular e pegar uma página em branco lá do Word e escrever. Lembrando que você não vai mostrar isso para ninguém, isso é seu, né? E é muito pessoal. Lembrando também que você é muito bem-vindo aqui, né? E também que se você já tem uma madrinha, um padrinho, também é bom você ter nesse momento que serve de apoio para você, tá bom? No inventário também é bom você manter ele equilibrado, né? Sempre também lembrar das coisas boas. Hoje aqui a gente vai aprofundar nas coisas possíveis que podem ser ruins, né? Então, meu nome é Fábio, eu sou um filho amado de Deus. Eu deixei, não que eu deixei de lado, mas o que hoje não pesa mais para mim aquela questão da dúvida sobre procrastinação, preguiça. Eu fiquei parado exatamente na insanidade. Daqui para frente, para o final do ano, eu quero tratar a minha insanidade, me conhecer mais, aquilo que me descontrola, quais são os pensamentos que vêm e vão na minha cabeça, né? Que eu já vi que tem muita coisa do passado ainda, enfim. Então, eu estou me recuperando de insanidade, reconhecer a minha insanidade. Conforme eu vou me conhecendo, eu vou me apresentando melhor para vocês aqui, mas eu quero tratar isso agora. Então, princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Como eu já falei aqui, uma das maneiras de a gente falar para a gente mesmo as nossas falhas, confessar a mim mesmo as minhas falhas, é escrevendo. Então, se você está com coragem hoje, você pode escrever, lembrando que você não vai mostrar isso para ninguém. Tá ok? Não precisa mostrar para ninguém, isso é seu. E quando você tiver um tempo, você pode trabalhar isso certinho no fim de semana, um dia mais tranquilo, tá bom? Então você pode também escrever uma frase, uma palavra que vem na sua cabeça, você escreve lá, tá bom? Passo 4. Fizemos um minucioso, corajoso inventário. Fizemos ou vamos fazer, né? Moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:4. Hoje a gente vai separar em 4 áreas, tá? Sua mente, seu corpo, sua família e sua igreja. Eu fiquei imaginando assim, já pensou se dar uma guinada na sua vida? Nessas 4 áreas assim, na sua mente, no seu corpo, na sua família, o modo que você age com as pessoas, na sua igreja, você tem um novo pensamento da sua comunidade. Eu fiquei pensando sobre isso, se fosse, na verdade acontece, né? Se você fazer o CR, isso pode acontecer aos poucos. Então, sua mente, seu corpo, sua família e sua igreja. Eu estava lembrando também, me veio agora na cabeça, sobre insanidade. Ontem, quem viu o jogo, o Hulk foi bater o pênalti ontem, né? O primeiro pênalti. Aí a câmera fechou nele assim, ele pegou a bola. Não sei se ele orou, mas ele estava falando baixinho, né? Respirou fundo, igual a Hortência, né, do basquete. Pôs lá a bola, bateu e o Cássio pegou. Vocês perceberam o descontrole, quem viu? O descontrole dele logo depois que ele perdeu o pênalti. Ele até chutou a bola de novo no gol, muito nervoso. Eu falei, nossa,
né? O que será que me desagrada assim, que me perde, que eu perco essa noção, né, da sanidade, e eu fico insano. Então isso ficou gravado na minha cabeça quando eu vi o Hulk batendo no pênalti ontem e perdendo. Perdendo não, o Cássio pegou. Então, número 1, somente. Romanos 12:2 fala assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Você já deve de cor saber esse versículo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu não sei qual que é a sua perspectiva assim, desse versículo, mas é mais ou menos assim o que Paulo está falando. A mente renovada examina as questões da perspectiva da era vindouro, sabe? Ou do céu, do paraíso. No nosso caso hoje, se você tem envolvimento com a palavra, se você sabe, né? Qual que é a sua ideia de Deus? Como que você vê sua igreja? Você tem essa perspectiva, né? Você tem a mente aberta para isso, ou você fala, nossa, tem a igreja ali, eu já li a Bíblia. No meu caso, na minha família a gente sempre ganhou Bíblia, só que sempre ia pro lixo, porque eu pegava e lia, mas não fazia sentido, né? Aquele livrão preto, falei, às vezes catava ali e não entendia nada, aí jogava fora. E hoje é o contrário, um dos livros que eu mais tenho na minha casa é a Bíblia. Sobre a mente, o uso apropriado da mente faz com que conhecemos a vontade de Deus. Isso é a segunda coisa. O uso apropriado da mente faz com que conhecemos a vontade de Deus. 3. Dá um autoconhecimento adequado. Quando fala assim, eu acho que é assim, nem ruim demais e nem bom demais, sabe? É um autoconhecimento adequado. Então, acho que Deus, Ele consegue fazer isso na gente, que a gente tem uma mente adequada, saber se perdoar, enfim, aí vai embora. Nem muito ruim e nem muito bom. Então, ter a mente aberta, você tem um autoconhecimento adequado. Então, essa é a primeira coisa. Agora vem a primeira pergunta. Vocês estão preparados? Ou não? Essa primeira pergunta é complicada. Como você guardou sua mente no passado? Como assim guardei minha mente no passado? O que você negou? O mecanismo de defesa ou negação o protege da sua dor e das feridas do seu passado. Talvez isso tenha protegido você, mas não deixou você viver e lidar com a sua realidade. Então, uma forma de eu me proteger no meu passado, assim que vem na minha mente, é ficar muito quieto. Aí o pessoal falava que eu era tímido, mas não estou tímido, eu estou me defendendo das pessoas, inclusive dentro da minha casa, né? E você? Como que você acha que você guardou a sua mente no passado? Né? O que você negou? Isso te atrapalhou a lidar com a realidade também? Essa é a primeira pergunta. Número 2. Você anda culpando sua mente com filmes, programas de TV prejudiciais e nocivos? Você anda ocupando sua mente com filmes, programas de TV prejudiciais e nocivos? Eu tenho usado bastante celular. Joguinho, rede social, sei que lá. Isso eu acho que também não é bom. Muito também não é bom. Seus ouvidos e os olhos são as portas e as janelas da sua alma. Lembre-se, onde entra lixo, dali só pode sair lixo. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Isso está lá em Provérbios. Número 3, para você pensar ou você escrever alguma coisa. Você deixou de se concentrar nas verdades positivas da Bíblia? Ou melhor, você deixou de expandir a sua mente? Como que está a sua leitura, por exemplo, da Bíblia? Ou aquilo que você entende, nossa, mas como funciona isso? Paulo falou isso, mas como funciona isso hoje? Você faz esses questionamentos ou você nem sabe? Ou você só escuta uma mensagem e aí é só isso? Essas aqui são as questões da sua mente. Isso aqui é muito legal, que dá para você andar legal só com essas 3 perguntas, né? Sobre sua mente, né? Um pouco do passado, se você ou atualmente como você está ocupando a sua mente, né? E na Bíblia, se você está deixando de se concentrar nela, né?
entender mais ela, abrir sua mente para ele. Seu corpo, agora é a parte do corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dada por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Esse versículo, assim, eu acho que você vai entender melhor quando você tem as escrituras, assim, sabe, na mente, que você leu, você conversou com alguém, você viu uma mensagem legal. O versículo solto, assim, se você ler, você fala, pô, mas como meu corpo é o templo do Espírito Santo, né? Qual que é a ideia que você tem disso? Isso está lá em 1 Coríntios 6, 19, 20. A primeira pergunta do seu corpo. De que maneira você tem maltratado o seu corpo? Eu faço o exercício, né? Corrida, né? Aí um dia falaram para mim assim, Fábio, descanso também é treino. Eu falei, nossa, que legal isso, né? Então, se eu estou descansando, eu também estou treinando, porque eu fazia demais e isso acaba prejudicando o meu corpo. Então, quais são os excessos que você tem feito no seu corpo? Quais são os usos? Quais são os vícios? Acho que celular também, no meu caso, entra aqui. Ficar muito no celular. Qual que é o seu? Né? Comer demais? Como que você tem maltratado o seu corpo? Segunda pergunta. Que atividade ou hábitos fazem mal à sua saúde física? Às vezes pensamos que temos direito de fazer o que queremos do corpo, mas na verdade somos escravos dos nossos desejos. Vou repetir essa pergunta. Que atividade ou hábitos fizeram mal à sua saúde física? Às vezes pensamos que temos o direito de fazer o que queremos do corpo, mas na verdade somos escravos dos nossos desejos. Lembra você já deve ter ouvido falar isso, aquela pessoa fala assim, eu faço isso aí, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. A barriga é minha, eu faço o que eu quero. Tudo é meu. Hã? Exatamente. É uma pergunta para vocês pensar. Eu falei de você escrever, lembrando que eu tenho 2 cadernos. Um para escrever só coisa ruim, ou coisa da minha recuperação, e o outro caderno só para escrever coisas boas. Uma oração, um entendimento, assim. Eu tenho, né? 2 cadernos. Sua família. Essa pergunta é muito boa. Você maltratou alguém da sua família? E como que foi? A pergunta ela é fácil, de repente o que é difícil é responder sobre ela. Você maltratou alguém da sua família? Como? Aí essa que é a hora que internamente vem aquela que você responde assim internamente para você. Mas ele merecia ou ela merecia. Isso acontece com você? Como que você maltratou essa pessoa? Contando uma mentira, uma agressão verbal? Como que você maltratou ela? 2. Contra quem da sua família você guarda ressentimento? Contra quem da sua família você guarda ressentimento? Eu estava pensando sobre essa pergunta sobre mim, e assim, eu falo que eu perdoei, mas quando alguém da minha família, ou alguém próximo assim, faz alguma coisa para mim, eu lembro de todo o passado dela, de algumas coisas que ela fez para mim. Eu falei, nossa, veio uma avalanche, porque eu não lembro só do agora. Eu lembro lá do passado. Né? Isso acontece comigo. E com você é como? Você guarda ressentimentos? Aí eu estava pensando assim, nossa, eu falo que eu perdoei, mas não sei se eu perdoei de verdade. Ou eu não consigo. Porque é só essa pessoa me fazer alguma coisa que me desagrada, eu pego todo o histórico dela de coisas ruins que fez comigo e eu trago para mim. Não sei se você é parecido ou parecida comigo, mas eu sou assim. Com algumas pessoas, não analisei bem, mas acho que com algumas pessoas eu sou assim. Vem aquela avalanche de coisa. 3. Para quem você deve fazer reparações? É uma pergunta bem difícil também. Pergunta não, a resposta pode vir difícil. Para quem você deve fazer reparações? Identifique as pessoas para quem você deve fazer alguma reparação.
Aí está falando aqui que no princípio 6 ensina a lidar com as reparações. E o importante é você procurar qual que é a sua parte em um relacionamento danificado. Porque às vezes a gente tem que ver, às vezes não, sempre a gente tem que ver qual que é a minha parte, onde que eu errei, onde que aquela pessoa errou, para a gente pegar o devido peso de cada um, né? E, já lembrando aqui, ao fazer reparações, tome cuidado, porque você que está vindo no CR há muito tempo, você está buscando a Deus, né? Tem uma pessoa te acompanhando, você está cercado, você tem todo o apoio. De repente você vai fazer uma reparação com uma pessoa que está assim, vamos dizer, não está participando de nada desse tipo assim. Aí você, de repente, quer falar alguma coisa nesse sentido de falar e ela já responder com uma coisa que vai te agradar. Às vezes isso não acontece. Eu estava conversando com um amigo, que eu não posso falar o nome, né? Aliás, eu sigo as regras do CR também, fora daqui. E ele falou, nossa, mas meu pai é assim, assim, eu gostaria que assim, o jeito dele. Eu falei, olha, mas quem está em recuperação é você. Você está falando essas coisas agora porque você está se entendendo melhor, você está vendo. Só que não pode exigir isso de outra pessoa. Que a pessoa não está entendendo, né? Ela não está fazendo algo para se recuperar. Pode surgir outros meios? Pode. Mas no CR ela não está, em lugar nenhum. Então você está falando essas coisas porque você quer exigir da outra pessoa, mas não vai conseguir. Né? Porque você quer um resultado bom. Mas quem está em recuperação é você. Então tome cuidado antes de querer fazer reparações ou querer que outras pessoas mudem. Né? Número 4, continuando aqui na sua família. Qual é o segredo de família que você anda negando? É aquele segredo de família que todo mundo sabe, mas ninguém toca no assunto. Né? Que aqui no CR fala que é o elefante rosa no meio da sala. Né? E ninguém fala sobre esse assunto. E esse assunto, esse elefante rosa, é exatamente o segredo de família. No meu caso, eu acho que eu já descobri alguns segredos de família sem querer, assim. Falou algo muito do passado que eu não sabia e tal. Isso me fez muito mal, porque antigamente, assim, anos atrás, eu estava com depressão e tal. E alguém pegava e jogava uma bomba assim para mim, sabe? Eu falei, nossa, ainda bem que eu não sou adotado. Já pensou alguém falar que eu sou adotado quando eu estou né, psicologicamente ruim? Mas falaram algumas coisas assim, falei, nossa, por essa eu não esperava. Eu até falei para a pessoa, falei, tem como você dar uma segurada porque eu estou indo no psicólogo. E do nada você conta umas coisas assim para mim, vai me abalar mais ainda. Você já vê que eu já estou em recuperação quando eu falo isso, né? Porque se eu vou pela essa linha do desespero, eu tava, posso falar palavrão, né? Voltando. E você, tem algum segredo de família? Ou na família todo mundo tem um segredo e você não sabe? Se alguém for falar para mim, vem aqui, vamos fazer uma reunião de família e contar um segredo, eu prefiro não participar. Não, pode deixar, não quero saber de nada não. Eu, né? É difícil responder? Você que está em casa, eu não sei se você está escrevendo, se você está pensando, mas isso é o inventário espiritual. Sua igreja. Quando você foi para a igreja, qual foi a sua intenção inicial? Se você frequenta alguma igreja, alguma comunidade, quando você foi para a igreja, você lembra, puxando a sua memória, qual a sua intenção inicial? A minha foram duas, tipo assim, vou lá ver, que é aqui, né? Vou lá ver para ver como é que é, né? E a segunda era uma expectativa assim, deixa eu ver que hora que vão me perguntar a respeito de dinheiro. Então eu fiquei esperando. Aí ninguém falava nada, eu falei, poxa, ninguém vai falar de dinheiro aqui, ninguém vai me pedir nada. Aí no dia que falou, foi de um jeito muito bonito assim. Então eu tô aqui já fazem 12 anos já. Esse é o meu caso, e vocês? Você participa de alguma igreja, alguma comunidade? Você consegue buscar na sua mente, quando você foi para a igreja, qual era a sua intenção inicial? E qual que é a intenção hoje? Né? Acho que as próximas perguntas respondem aqui. Quando você investe na sua igreja, você espera algum retorno? Ou quando você investe na sua comunidade, você espera algum retorno?
Número 3. Você tem deixado sua comunidade mais leve ou mais pesada? No sentido de só criticar e não fazer nada para melhorá-la. Eu sou daquelas pessoas assim, isso até no trabalho. Negócio de fofoca não é comigo. Eu posso até ouvir, estar ali no meio, mas eu não consigo contribuir para. Não, é isso mesmo, não é, não acho. Eu não sou essa pessoa. Então, eu até já ouvi uma pregação sobre isso, né? Se você está deixando o barco mais pesado ou se está deixando mais leve, né? No sentido de comunidade. Quando você está lá participando, você está lá todo domingo, seja qual igreja for, você está deixando esse lugar mais leve ou mais pesado? Qual que é o seu bate-papo lá com as pessoas? E por outro lado, você não faz nada para melhorar, ou você não dá dica para ninguém e tal. Como que é você? Número 4. Você desestimula o apoio da sua família à igreja? Tipo, você viu alguma coisa que você não gostou, aí você chega em casa e fala. Eu, na minha casa, assim, sobre igreja eu não falo. Se alguém vem me perguntar alguma coisa, eu respondo. É assim que eu faço. E mostro que é o meu ponto de vista, né? Agora eu falo para você não vai hoje, ou deixa de ir lá, isso eu nunca fiz. Né? Eu deixo cada um com a sua ideia, cada um com a sua vontade. Isso sou eu. E você? Como que você faz? É sempre bom lembrar assim, lá em Isaías 1,18. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Eu não sei se você escreveu, se você pensou, se você está pensando ainda, mas é sempre importante lembrar desse versículo aqui. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então, independente assim da forma que você pensou sobre essas perguntas, Deus perdoa os seus pecados, né? E a gente pode se apoiar nele. Antes de fazer a última pergunta aqui para nossas salas, eu quero ainda lembrar. Mantenha seu inventário equilibrado. Não só coisas ruins, mas também coisas boas também, né? Do seu passado. Não deixe de escrever as coisas boas. Não deixe também de ter uma madrinha ou um padrinho para te acompanhar, uma pessoa de confiança, né? Que não vai te julgar, vai falar aquilo que é importante para você. Para estar nessa caminhada do inventário, você precisa de apoio, tá? E lógico, vem participar com a gente aqui toda quinta-feira. E se você tiver à vontade, você também fala nas nossas salas também a respeito disso. Então a pergunta para nossas salas é a seguinte: qual foi a pergunta mais difícil que eu fiz hoje que você talvez até travou nela? Qual foi a pergunta mais difícil e por quê? É isso, obrigado por me ouvirem.